os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Essa expressão, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Bem, esse texto demonstra muito bem para nós, né, o poder da oração. E nós precisamos entender, né, que Deus concedeu dons e concedeu também ministérios para a sua igreja. E nós precisamos entender que tem as pessoas que têm esse ministério da intercessão. Outras não têm esse ministério da intercessão, né? Outros vão estar ali, como aconteceu no texto. Moisés pegou Arão e Hur, que fazia parte, né, desse ministério da intercessão, e disse para Josué: Josué, você é homem de guerra. Então o que você vai fazer? Você vai estar à frente da batalha. Só que nós vamos estar na sua retaguarda, orando por você. Então são dois ministérios distintos. Um estava lá em cima, no cume do monte, orando, e o outro estava lá embaixo, batalhando, guerreando. Ministérios diferentes, mas todos eles estavam em um mesmo propósito: vencer o inimigo que ora estava atacando eles. No caso aqui, os amalequitas. Então, Moisés falou: não tem jeito, Josué, nós temos que guerrear. E aí então, vamos à estratégia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus deu essa estratégia para a Igreja Presbiteriana Independente, organizar também a torre de oração e levantar, né, esses que estavam na vida da igreja e que oravam, mas oravam assim nas reuniões de oração, né, participavam nas orações da igreja, mas não desenvolviam esse ministério de oração com essa intensidade, né, com o conhecimento desse poder, né, e com essa responsabilidade de saber que você precisa estar ali no seu posto e não pode deixar o seu posto e não pode afastar do seu posto de forma nenhuma, né? Porque o que aconteceu com Moisés, quando ele subiu e Josué foi lutar, mas Josué foi lutar exatamente na confiança de que, ó, não, eu tenho Moisés na minha retaguarda, né? Bom, então eu tenho a Vivian na minha retaguarda, então posso ficar sossegado, né? Então, porque ela está na minha retaguarda. E Josué tinha essa confiança, então ele foi à batalha tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, né? Porque ele confiava em Moisés. E Moisés cumpriu com a parte dele, porque ele subiu lá no morro. É lógico que ele tinha uma certa resistência física, né? Porque Deus já o tinha preparado para isso, para essa caminhada no deserto, para estar à frente do povo, mas a resistência física dele não foi suficiente naquela ocasião. Quando ele estendeu a mão, e ainda com o cajado, né? Você imagina alguém, né? Com a mão estendida, as duas mãos estendidas, né? E um cajado ali nas suas mãos. Uma hora cansa, né? Uma hora cansa. Por mais resistência que você tenha, por mais treinamento que você tenha, uma hora cansa, né? Mas só que o símbolo de Moisés, né, com as mãos estendidas, era exatamente o símbolo da intercessão, do clamor constante, do abençoar sempre, né, ininterruptamente, né? Então ele teve que ficar ali até o final da batalha nessa intercessão.
E aí nós sabemos que ali estava Arão e Hur. Aí Arão e Hur percebeu que ele não estava aguentando mais. Qual a nossa missão? Os intercessores. Entre eles, precisam dividir as responsabilidades. Entre eles, preciso pedir direção de Deus e encontrar caminhos para que a intercessão permaneça. Aí o que foi que Arão e Hur pensaram na hora, né? Olha, é o seguinte, Moisés tem que ficar com as mãos levantadas e o cajado tem que estar ali, demonstrando que ele está na intercessão e que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, né? Eu fico imaginando que a hora que isso estava acontecendo e que eles estavam perdendo, né? O momento deve ter sido muito tempo, né? Que eles começaram a sentir que o inimigo estava avançando. Eu fiquei imaginando que quando o inimigo começou a avançar, Josué deve ter levantado o olho para cima. Ô Moisés, o que está acontecendo aí em cima? O que está acontecendo aí em cima? Olha só, né? Mas Arão e Hur imediatamente, né, perceberam. Essa é uma questão de vigilância, né? Quem está na torre e quem faz parte desse ministério da oração tem que entender isso, né? Que é vigilância constante. Você não pode deixar de forma nenhuma o seu posto. Não pode o quê? Não pode deixar nenhuma brecha, não pode relaxar. Você tem que estar ali atento realmente, né? E Arão e Hur estavam ali atentos. Então, quando eles perceberam que algo estava acontecendo com Moisés, disse, nós vamos ajudar Moisés. Botaram Moisés sentado de um de cada lado, apoia o braço aqui, Moisés, e aí então foram até o final da batalha e eles venceram essa batalha, né? Então, quando nós estamos olhando para essa figura, eu escolhi esse texto aqui, exatamente por causa dessa questão da torre, da vigilância, de olhar do alto, né? Primeiro, isso, olhar do alto. Quem está na torre está olhando por cima, né? Então você tem essa visão de cima, né, do que está acontecendo lá embaixo. E essa era a expectativa de Josué, que o Moisés estivesse lá e olhando para eles e intercedendo por eles. E essa também era a certeza de Moisés que ele tinha, nessa confiança no Senhor, que ele estando com as mãos estendidas, Deus estaria abençoando o povo. Então, quando nós temos a torre, eu imagino que todos os irmãos precisam ter essa ideia, né? De que quando você está na torre, você está ali como intercessor e não pode interromper de forma nenhuma. Depois a Vivian vai falar até a respeito de que eles pedem, olha só, a orientação da nossa torre, né? Para entrar até 5 minutos antes. Para que motivo? Para que não se interrompa a oração. Ela vai falar a respeito disso depois. E foi isso que aconteceu nesse texto aqui. Moisés está ali, Arão e Hur estão ali, e não pode interromper de forma nenhuma, né? Vai baixar o braço? Então não, nós vamos segurar o seu braço, você vai ficar aí, porque nós não podemos deixar interceder, porque se nós deixarmos interceder, o que é que está acontecendo lá embaixo? Hã? Lá embaixo estava Josué guerreando, e o inimigo prevalecia quando Moisés baixava o braço. Então nós temos que entender que nós somos chamados como intercessores para essa batalha no reino espiritual. É um reino que, ali no caso, Moisés estava vendo, Josué também sabia que Moisés estava em cima do cume do monte. Mas hoje nós não vemos. Mas nós temos que entender que nós não estamos vendo, mas que as coisas estão acontecendo no reino espiritual. E também estão acontecendo no reino físico, né? E é por isso que nós precisamos estar constantemente nessa intercessão. Aqueles que estão na torre precisam ser vigilantes, porque é um compromisso assumido, né? E esse compromisso precisa ser mantido, porque os nossos irmãos estão ali aguardando. Nós temos aqui a salva de oração, ali a salva de oração. Nós temos também a lista, né, que é uma lista grande, muito grande, que nós intercedemos, né, durante o período de oração, durante aquela 1 hora que a pessoa está na intercessão. Até conversando com a dona Cidinha, ela também vai comentar isso, né? Quando chega naquele momento ali, eu estou intercedendo pelas pessoas que estão enfermas com câncer. Aí tem aquela lista ali, aí você lembra de alguém que pediu oração também para você, mas se não está na lista, aí você coloca ali junto naquela lista também, né? Então, é um tempo de oração, assim, de intercessão muito intenso, onde realmente aquela pessoa que esteja onde ela estiver, porque nós podemos abraçar o mundo através da oração, né? E nós abraçamos o mundo através de oração.
Porque nós pedimos àquele que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então estamos orando para uma pessoa que está lá na guerra entre Rússia e Ucrânia, né? E nós estamos orando por aquele lugar, e eu tenho certeza que Deus está ali. Estamos orando para uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, né? E Deus está cuidando dessa pessoa, Deus está ali. Então nós viajamos, Dona Hilda dizia, nós viajamos na oração, né? Nós viajamos na oração, nós vamos onde as pessoas estão através da oração, e visitamos a pessoa onde ela está através da oração, através da nossa intercessão. Nós conseguimos abençoar pessoas por mais distantes que estejam, através da nossa oração. Mas isso tem que ser feito com muito zelo, né? Com muita intensidade, para que não interrompa essa oração, né? Como aconteceu aqui com Moisés, que Josué precisava deles, Josué dependia, né, de Moisés nesse momento, porque essa batalha não era uma batalha tão somente de um exército contra outro exército. Para Moisés era uma batalha de Deus contra aqueles que eram os inimigos do Senhor, o nosso Deus. Então, quando nós estamos falando sobre torre de oração, nós temos que ter este olhar, né? Este olhar de que nós precisamos estar na torre, enxergando como Moisés enxergava, olhando e vendo todos os nomes que estão ali, e vendo todos os nomes que estão na salva, e vendo a luta e as batalhas que os irmãos estão passando. Nós oramos por pessoas que estão internadas, estão em hospitais, né? E quando nós oramos, nós temos que enxergar essas pessoas ali no hospital, sendo visitadas pelos anjos do Senhor, sendo visitadas pelo Senhor, né? Nós precisamos interceder com intensidade, com fé, com ânimo, com coragem, como Moisés intercedeu. E saber que nós, na torre, nós temos, e a Vivi vai até comentar, nós temos ali os intercessores, mas nós temos os plantonistas, que são o quê? Retaguarda dos intercessores. Por quê? Porque não pode ficar nenhum período sem oração, né? O intercessor, no momento em que ele está intercedendo, ele é o Moisés, né? E o plantonista é o Arão e Hur ali do lado, né? Que está ali na retaguarda, segurando o braço para que o braço não baixe, para que a intercessão não cesse, para que o clamor não cesse e para que a vitória chegue onde ela tem que chegar, né? Então nós temos tido todo esse zelo, né, desse trabalho realmente de intercessão, como alguém que recebeu algo do Senhor e que vai fazer para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Então nós vamos ter uma palavra de oração, depois a Vivi vai falar um pouquinho sobre a torre, e aí nós vamos chamar aqui para estar conosco a nossa irmã Dona Cidinha, e ela vai dar esses dois testemunhos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque nossa igreja esse ano, ela completa 119 anos, e nós estamos agradecidos, porque o Senhor realmente tem feito maravilhas no nosso meio. Estamos agradecidos a Deus porque o Senhor tem levantado intercessores, intercessoras, plantonistas, Senhor, para, ó Deus, estar diante do Teu trono da graça, Senhor, subindo na torre, Senhor, e orando, e clamando, e buscando, e crendo, Senhor, no Seu poder, e crendo, Senhor, meu Deus, na Sua intervenção, e crendo em milagres, Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos nesta noite, Pai, agradecer ao Senhor por essa torre de oração, agradecer ao Senhor, Pai, pelos milagres que têm acontecido através dessa torre de oração, porque assim, ó Deus, como Moisés viu Josué obter a vitória através da sua oração, nós temos, ó Deus, a firme confiança, certeza e fé que o Senhor tem ouvido as nossas orações e que nós temos visto irmãos, irmãs, pessoas de perto e de longe, sendo, ó Deus, visitadas pelo Senhor, Pai, e obtendo, como Josué, vitórias em suas vidas, por causa da intercessão, por causa do clamor, por causa dessa torre de oração, que busca da presença do Senhor, e que traz os milagres que estão preparados nos céus, para a terra, através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda glória,
Usa-nos, Senhor, como servos e servas. Usa-nos, ó Deus, como Moisés. Usa-nos, ó Deus, como Arão. Usa-nos, ó Deus, como Ur. E usa, ó Deus, aqueles que são o Josué com o seu exército, para que eles possam estar sempre recebendo a bênção e a vitória sobre o inimigo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.